Um profissional muito famoso veio à tona responder uma pergunta sobre paternidade, que deu o que falar até entre os homens. Ele diz o seguinte: eu não troco a fralda do meu filho, não ajudo a mulher a trocar fralda, mas em compensação minha mulher não sabe quanto custa uma fralda. Eu não ajudo, um exemplo, a dar comida, mas minha mulher não sabe quanto custa a comida. Ou seja, eu não dou ajuda de um lado, mas também tiro o sufoco dela da questão financeira por outro lado. E isso trouxe, gente, uma discussão até entre os homens. Inclusive, eu vi muito mais homens discutindo essa fala dele do que mulheres. Afinal, o que vale mais na paternidade? Dinheiro, o sustento ou a ajuda que a pessoa vai dar para a mãe do bebê ao dividir as tarefas? Vamos conversar sobre isso? Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Inclusive, eu fiz o último vídeo agora sobre uma empresa que quebrou, uma empresa que faturava 100 mil por mês. Vai lá na sexta-feira, gente, eu postei o vídeo. E, nossa, eu falando totalmente nasal, porque eu tô doente. Agora deu uma melhorada, porém eu tô meio rouca. Toda vez é uma coisa nova, né, gente? Mas não esqueçam de se inscrever e dar uma força aqui no canal, gente. De segunda a sexta-feira, vídeo. Sem enrolação, bora lá ver a declaração dele. Aqui, gente. Então, esse homem aqui em cima, rosto dele bem familiar, inclusive, é o Guto Galamba, um educador físico, especialista em emagrecimento, influenciador, não sei quantos seguidores, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Não conheço a fundo, mas o rosto dele é semelhante pra mim, porque há pouco tempo, primeiro que ele tá sempre no meio da galera de educação física, que educa para emagrecimento, para a melhora do físico. Então, eu já tinha visto o rosto dele. E eu também vi o rosto dele no debate. Debate, inclusive, sobre emagrecimento, sobre gordura, emagrecimento, quem quer permanecer, enfim. Então, eu já ouvi, mas eu não o conheço, gente. Não conheço. Tive que pesquisar agora quem é Guto Galamba, para saber exatamente com o que ele trabalha. Ele é muito famoso, então, tem muita gente que segue. E ele tá aqui nesse quadradinho de cima. Em seguida, um influenciador e também ex-participante do reality de Casamento às Cegas vai reagir, porque ele também é pai. Então, eu só consegui encontrar o vídeo do Guto através dos homens reagindo. Então, a gente vai ver primeiro o vídeo dele, qual foi a declaração dele, para depois ver a opinião de outros homens, como família Nanda e Mark. Eu não sei quanto meu filho pesa, mas minha mulher não sabe quanto custa a pediatra que vai na minha casa pesar meu filho. Eu não troco a fralda do meu filho, mas minha mulher não sabe quanto custa a fralda. Eu não coloco meu filho para dormir, mas minha mulher não sabe quanto custa a casa que meu filho dorme. Tem coisa que é do homem, tem coisa que é da mulher. Homem compra comida, mulher faz o almoço. Vamos então ver o que o influenciador vai falar, qual a opinião dele sobre isso que o Guto disse. Uma das coisas mais legais da internet é que tem espaço para todo mundo. Eu não quero muito falar sobre do lado da mulher, porque tem muitas mulheres que gostam de que o marido pague as coisas, mas o meu recado vai para você, pai, ou se você, mulher, está vendo isso, manda para o seu marido. A paternidade é uma das coisas mais mágicas que já aconteceu na minha vida, que, ao meu ver, é muito mais do que pagar. Dá um trabalho danado tentar fechar as contas no final do mês, e graças a Deus, no caso dele, eu acho que ele não precisa fazer muita conta. Eu gostava muito dos conteúdos dele, as entrevistas, eu achava muito legal. Inclusive, me espelhava muito na prosperidade que o Guto teve na internet. Mas eu acho que a paternidade vai muito, 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 muito além de dinheiro, muito além de bancar as necessidades da família. Para mim, uma das coisas mais legais que já aconteceu foi ser pai, em trocar fralda. No começo era só trocar fralda, de vez em quando sair com a mão suja, depois dar banho. As madrugadas mal dormidas é difícil, mas meu filho agora já vai fazer 4 anos, já mudou muito e já tô com muita saudade dos perrengues que a gente passava. E eu tenho certeza que cada desafio que a gente passa com o nosso filho, a gente cria mais intimidade com ele, mais intimidade com a esposa. E paternidade é muito além de ser um financiador das despesas de casa. Eu, do fundo do meu coração, pensando no bem da sociedade, eu não queria que os pais fossem meros pagadores de boletos, sim educadores dos seus filhos, porque nessas pequenas atitudes, desde pequenininho, a gente cria conexão. E hoje eu já tenho certeza absoluta
que desde cedo eles aprendem com as nossas atitudes. Com certeza que a relação do pai, quando além de provedor, ele é um pai realmente, faz toda a diferença no futuro para o seu filho, mais ainda para a sociedade. Por favor, pais, continue provendo para o seu filho, mas seja pai, não só um provedor. A realidade do Guto, ela não é a realidade da grande maioria do brasileiro. Mesmo o homem provendo, na grande massa, assim, o homem sendo provedor, não chega a um nível do tipo assim, ó, a pediatra vai lá na nossa casa e você não vai nem saber o valor. Não chega a esse nível. O nível dele realmente é de uma pessoa rica, né? Só que assim, gente, passou assim uma ideia de eu não tenho que lidar e eu pago o tempo que eu não vou dar. É essa imagem que passou no vídeo, por isso que ficou meio poluído, a ponto de muito homem reagir a isso. E é claro que a discussão vai por um caminho do tipo assim, vocês não concordam com ele, por que vocês não conseguem sustentar? É simples assim. Eu sei que vai por esse caminho, porque sempre que você vai falar de rico, é como se ele não falasse coisas erradas. É como se você não pudesse nem sequer discordar da pessoa, porque ela é rica, ela sabe o que ela está fazendo. Hoje em dia tem muito isso, né? O rico, muita gente questiona, mas existe ali um grupo que defende muito, independente do que seja. E aqui, o papo não é como enriquecer, como acumular fortuna, como sair da escassez. O papo aqui é paternidade. Sendo assim, o Guto, um coach, um profissional disso, daquilo, que possa ser grande o que for, nem sempre ele estará certo em um assunto. Outra, tem muita da dinâmica do casal, gente. Chegar até pertinho aqui. Tem muito da dinâmica do casal. É muito difícil falar da vida de um rico, mas é muito fácil falar da vida de um pobre, uma vez que eu sou pobre, né? Mas falar da vida de um rico é muito complicado, porque os caras têm dinheiro para contratar babá para ajudar a mulher a cuidar do filho, contrata 2. A Virgínia falou numa entrevista que ela tem 2 babás para cada filho dela, para trocarem de turno. Como é a maternidade dela? É uma outra face. É um outro rosto a maternidade dela. Não estou falando que ela é mais mãe ou menos. Não estou falando disso, estou falando que o peso, que a maternidade ela é muito pesada. A paternidade que entrar nessa junto com a gente, no pós-parto, começar a acordar à noite, começar a trocar fralda, começar a entrar no universo da criança. O pai que entra de cabeça, ele começa a se ver cansado igual a mãe. Fica os 2 cansados. Só que não dá para negar, 2 pessoas é melhor que uma. A mãe que se vê sozinha beira ali muitas vezes um surto, depende. Tem umas que tiram de letra, depende da rotina, depende da genética, às vezes para se ver cansada, se ver na privação de sono, depende de cada ser humano, mas muita gente sofre no pós-parto, tanto pai quanto mãe, por conta das mesmas coisas que a gente já falou aqui. Privação de sono, é uma atenção 24 horas na criança, a rotina semelhante todos os dias até ela começar a passar por alteração demora, então é um pouco maçante. Existe ali uma preocupação muito grande a todo momento ter que mamar, todo momento ter que cuidar da criança, trocar roupa, dar banho, eu não sei o quê. Quando você vai ver, você nem almoçou, você nem tomou café. O seu cabelo tá assim, você nem se cuidou, porque a criança tá ali a todo momento precisando de você. Então, a realidade de uma pessoa que pega tudo isso sozinha é diferente de uma pessoa que o pai ajuda, que o pai tá lá junto. É diferente da realidade de uma pessoa que tem o pai junto e ainda tem rede de apoio da família. E é diferente ainda de uma Virgínia que tem 2 babás por filho. Então, olha como é a maternidade. A maternidade, ela é pesada. Só que ela fica mais pesada dependendo da nossa realidade. Se a gente vai assumir sem ajuda, com rede de apoio, sem rede de apoio. Enfim, eu acho que a maioria aqui que tem filho vai entender do que eu tô falando. Agora, aí o Guto, o que acontece? Na hora que ele fala, gente, ele fala de objetos, né? Ele fala de fralda, ele fala de comida, ele fala de coisas até que o pai da classe média, ou até a classe trabalhadora, ou até o pobre, consegue muitas vezes prover. Ficou em aberto, assim, o quanto ele tem, né? Ficou em aberto, assim, como é. Sabe o que parece quando ele tá falando? Parece que a mulher assume a maternidade sozinha e ele só paga as necessidades da criança, entendeu? As necessidades da comida, fralda. É isso que pareceu ele falando. Não parece, não dá para saber se ela tem ali uma rede de apoio, se ele também banca isso. Mas mesmo que bancasse, gente, mesmo que tivesse babá e essa mulher ela não tá sobrecarregada, afinal eles são uma família muito abastada, mesmo assim,
a forma que ele falou passou uma imagem distante, mas muito distante. Eu não sei quanto ele pesa, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu não tenho uma convivência intensa com esse momento, mas tô aqui pagando. Então, eu não sei se vocês sentiram, mas passou uma imagem distante. E muito homem reagiu a esse vídeo, principalmente homem, mais homem do que mulher. Agora eu vou falar minha opinião, tá bom, gente? O que eu prefiro? Eu prefiro saber o valor da fralda, da pediatra, saber o valor de tudo. Se quiser, eu até trabalho para ajudar a pagar, viu? Mas não me deixa sozinha nesse rolê, não. Prefiro saber o valor da fralda. Essa é a minha opinião, tá bom, gente? É como o influenciador disse. Tem mulher que vai preferir essa questão financeira. E tem mulher que não. Já que ele disse isso, pois eu vou falar eu como mulher e mãe, o que eu preferia. O apoio, a rede de apoio, gente. A rede de apoio eu ia preferir. Mas paga babá. Mesmo que pagasse a babá, tornando a maternidade um pouco mais leve, e muito, na verdade, muito mais leve, ajudando nisso, ainda mais porque tem dinheiro, eu ainda ia exigir a atenção dele, porque a criança precisa disso, precisa da atenção do pai, precisa conhecer essa criança. Acho que eu ia mais por esse caminho, gente. Eu ia mais por esse caminho. Agora me conta vocês nos comentários. Bastava dar fralda, comida, talvez até babá, e para vocês estava tudo bem, vocês assumem? Ou não, vocês também preferiam ajuda? Eu conheci muita mulher que o marido nunca trocou uma fralda. Elas assumiram isso, o marido assumiu o sustento. E elas lideram, assim, conseguiram lidar muito bem com isso. Tá junto até hoje, foi um combinado do casal. Isso é a dinâmica do casal. Agora, se alguém estiver descontente, é bom conversar, porque isso aí pode levar a um problema maior. Mas se os dois concordam, não tem problema nenhum, gente. Mas agora, cada um de nós tem direito à opinião, né? Eu, na minha, eu e o Renan divide tudo, tudo. Agora me conta vocês aqui nos comentários, vai da dinâmica de cada casal. A frase, se tirar o dinheiro não sobra nada, nunca fez tanto sentido. A mãe conhece o filho, ele não. Não se compra presença, atenção. O meu paga tudo e ainda ajuda. Sim, cuidar dos filhos, porque não são só meus. E eu também trabalho dentro da casa. Ainda tem essa situação. Eu conheci homem bancar tudo, tudo, tudo e ainda ajuda. E aí eu vi homem que ajuda, mas, como eu disse, vai dar dinâmica. Ser pai não é só pagar as contas, isso é o mínimo. Vocês precisam acompanhar os vídeos dele e também interpretar o que ele falou. Tem vários vídeos dele fazendo caminhada com o filhinho dele, fazendo dormir e muitas outras cenas de pai. O que ele falou aí sobre o papel de homem provedor, calhou ele exemplificar sendo pai. Somente minha opinião. Pô, mas se você viu ele caminhando com a criança, colocando a criança para dormir, por que no vídeo ele diz, eu não coloco meu filho para dormir, mas em compensação... Ou seja, ele mesmo gerou uma interpretação contra si mesmo, ou seja, uma coisa distante, um pai que tá ali só com o dinheiro, não quer nem saber. Ele mesmo, você não precisa parar para defender ele. Gente, não sejamos advogado de milionário, por favor. A gente sabe ali que talvez não seja tão extremo assim. Não sei, cansada de pagar as contas de casa. Eu prefiro que os homens continuem pagando contas e eu fique livre para cuidar da casa e educar os filhos. Hoje está cheio de pai trocando a fralda e cuidando da casa, enquanto a mulher sai para trazer o sustento. É isso que para a mulher é avassalador. Ela, por exemplo, está cansada de ter que trabalhar, pagar as contas, se preocupar com isso. E nem o homem assumindo todas as tarefas, deixando a casa toda arrumada, cuidando da criança, nem assim paga esse incômodo que ela sente ao ter que pagar as contas e trabalhar. Vem muito assim a dinâmica do casal. Você tá entendendo? Agora me diz, você é igual a Dani? Pode colocar aqui, porque não tem certo e errado. Eu e meus irmãos crescemos nesse contexto da mãe cuidar e do pai só prover financeiramente. Não tenho uma única memória de afeto do meu pai. Agora que todos estão adultos, ele reclama que somente o procuram para resolver coisas financeiras. Nenhum dos filhos possui qualquer vínculo de afeto com ele. Todo abraço parece forçado e constrangedor, porque literalmente ele só deu dinheiro e ele não criou nenhum tipo de afeto, né? A diferença entre ter filhos e ser pai é gritante. Gente, eu achei que ele não devia ter respondido essa pergunta, não. Porque ele abriu ali a vida dele
e trouxe ali uma interpretação talvez até precipitada da própria vida. Então, às vezes, não precisava responder, sabe? A gente responde as coisas e às vezes a gente cria provas contra nós mesmos. Ah, Nicole, eu gosto muito do Guto. É um homem muito inteligente, fala sobre prosperidade, fala sobre a questão física, a educação do nosso físico. Gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa, sabe? Ele pode ser um profissional excelente, isso e aquilo, mas a gente está pegando aqui um vídeo de uma resposta dele sobre paternidade, onde dá a entender uma distância muito grande em troca de suprir financeiramente. E a gente trouxe essa discussão, o que é a paternidade versus o seu combinado no casamento, para suprir as necessidades tanto de ajuda, de atividades, no caso, e também de alimento. O que é a paternidade? Então, é interessante falar sobre isso e, independente dele ser um ótimo profissional, ele ser isso, ele ser aquilo. Dá pra gente concordar, discordar, mesmo gostando da pessoa. Agora me conta você como mulher que é mãe, você consegue lidar com todos os pontos, portanto que o homem sustente? Ou você prefere que divida essa ajuda no dia a dia com a criança? Me conta aqui que eu quero saber, gente. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!